Fala galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o JP e estou chegando, galera, com mais um vídeo da JP TV. Se vocês não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho das notificações, galera. Deixa o seu like é importante demais para o crescimento do nosso canal. Compartilha e comenta, galera, porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Galera, hoje nós vamos falar sobre o campeonato amador da primeira e segunda divisão de Uberlândia, os resultados dos jogos do Vaziano, da segunda Copa América do Vaziano, organizada pelo Xavier. Vamos falar sobre o torneio Master, organizado pelo Gladstone de Paula, Coxinha. Vamos falar sobre o campeonato amador da Zona Oeste de Natal, mais precisamente do Centro Desportivo do quilômetro 6, e vamos falar também da pelada beneficente em prol do nosso amigo Pimenta. Galera, nós vamos falar hoje sobre todos esses assuntos, lembrando a vocês que a JP TV está em conexão com o Centro Desportivo do quilômetro 6, para divulgação dos jogos e da programação do Centro Desportivo do quilômetro 6. Também temos uma conexão com o Xavier, que promove futebol varziano aqui na cidade de Uberlândia. Temos aqui também, acompanhamos o campeonato, um torneio de preparação do campeonato da Afuvense, um torneio que antecede o campeonato de Master da Afuvense. E também vamos em busca das informações voltadas ao campeonato amador da primeira e segunda divisão daqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então, galera, nós vamos começar falando sobre a pelada beneficente que foi realizada neste final de semana na Arena Barreiros, no Centro Desportivo dos Barreiros, organizada pelo presidente Walter Rocha, que está à frente do Centro Desportivo da comunidade do quilômetro 6, e fez uma pelada beneficente em prol do nosso amigo Pimenta, que estava e está passando por dificuldades. Então, galera, eu tive informações, conversei, troquei mensagem, na verdade, troquei mensagem com o presidente Walter Rocha, do Centro Desportivo do quilômetro 6, e ele me passou que a pelada beneficente foi um sucesso absoluto. Muita gente compareceu, muita gente ajudou, e isso é muito benéfico para as pessoas que precisam, né? Nós que estamos tentando fazer um trabalho futebolístico na parte de divulgação, a gente fica muito feliz com a presença de muitas pessoas que solidarizam, que se solidarizam, perdão, com os problemas dos outros, né? E nós temos o Walter Rocha, que é o presidente do Centro Desportivo do quilômetro 6, além de fazer um trabalho brilhante na parte desportiva do centro, ele faz um trabalho social também muito louvável. Então, nós queremos agradecer a todas aquelas pessoas que se fizeram presente na Arena dos Barreiros, que de alguma forma tentaram contribuir com o nosso amigo Pimenta. Beleza? Falando sobre o campeonato mais charmoso da Zona Oeste
da cidade de Natal, o Campeonato dos Barreiros, no Centro Desportivo do Quilômetro 6, nós tivemos as quartas de final, um confronto entre Bom Pastor Futebol Clube, enfrentando a equipe do Real Quatro Bocas, e o Bom Pastor aplicou uma sonora goleada pelo placar de 4-0, saindo assim para a semifinal do campeonato. Beleza, galera? Agora nós vamos falar, galera, sobre o torneio o Gladstone de Paula Coxinha. Resultado dos jogos de sábado, nós tivemos Luizote 3, Atlético Canaã 0, Jaraguá 2, Copacabana 1, São Gabriel 4, Caraíba 1, Jardim Europa 4, Ipanema 1. Vou passar aqui para vocês a classificação. Na chave A nós temos Jardim Europa com 6 pontos, São Gabriel com 3 pontos, Ipanema com 3 pontos e Caraíba com 0 pontos. Na chave B, galera, nós temos a equipe do Luizote com 6 pontos, Jaraguá com 6 pontos, Atlético Canaã 0 ponto e Copacabana 0 ponto. Esse torneio é um mini torneio organizado pelo nosso amigo Gladstone de Paula Coxinha. É um torneio que antecede ao campeonato do Master 50 da Afuvence, para não deixar os atletas 50 parados, até que comece o campeonato, que não tem uma data definida aí ainda. Foi feito esse torneio para movimentar as equipes que quisessem participar. As equipes são divididas em 2 grupos de 4, galera, classificando apenas 2 equipes para a semifinal e posteriormente para a final. Cada equipe tem uma média de jogos de 3 jogos de classificação, são 3 rodadas, e esse torneio, na verdade, ele é disputado em apenas 5 datas, galera. São 3 datas de classificação, mais uma data da semifinal e mais uma data para a final. Então, em primeiro colocado na chave A, nós temos o Jardim Europa e o São Gabriel em segundo com 3, além do Ipanema com 3. O Caraíba já está fora, porque restam apenas uma rodada e o Caraíba tem apenas 0 ponto, não tem mais chance nenhuma de classificar. A briga agora fica entre São Gabriel e Ipanema pela segunda vaga, já que a equipe do Jardim Europa tem 6 pontos, com um saldo de gols de 5 gols positivos. Galera, na segunda chave, que é a chave B, o Luizote tem 6 pontos, Jaraguá 6 pontos, essas 2 equipes estão classificadas. O Atlético Canaã 0 ponto e a equipe do Copacabana também 0 pontos, estão eliminadas, restam apenas um jogo e não tem mais chance de classificação. Vão apenas ter agora, vai ter agora o confronto, entre Luizote e Jaraguá, para saber qual a equipe que termina em primeiro e a equipe que termina em segundo, já que o Luizote tem 6 pontos, um saldo 9, o Jaraguá tem 6 pontos com um saldo 3. Beleza? Tivemos também os jogos atrasados, galera, da segunda Copa América, campeonato varziano da cidade de Uberlândia, organizado pelo nosso amigo Xavier. Nós tivemos TRK 1, Boca Júnior 0, Amigos Futebol 1, Central 0, e tivemos o Kadoshi ganhando o jogo da equipe do Bom Jesus pelo WO, saindo assim no placar o 1-0, pelo fato da equipe do Bom Jesus não ter comparecido ao campo de jogo. Beleza? Agora nós vamos falar aqui, galera, sobre o campeonato amador da primeira e segunda divisão de Uberlândia, galera. Então,
puxar aqui para vocês. Divisão de acesso. A divisão de acesso, galera, nós tivemos a sexta rodada. No Ayrton Borges, Tabajara 1, Pioneiros também 1. No Poli Dona Zulmira, galera, nós tivemos Vasco da Gama 5, Cruz Azul 0. Tivemos no Custódio Pereira, galera, no Polo Esportivo Fluminense, no Custódio Pereira, Industrial 2, Guará 0. No Polo Jardim Brasília, Nova Aliança 1, Segismundo 3. No Polo Patrimônio, galera, Guarani 1, Minas Gerais também 1. No Polo Esportivo Luizotti, Arsenal 1, Glória Independente 0. No Sabiazinho, galera, nós tivemos a vitória do Tiberi sobre a equipe do Tubalina pelo placar de 2-0. Tivemos também, galera, no Polo Esportivo Santa Luzia, Benfica 1, Cocal 1. No São Jorge, Araguaia Shopping Park 1, Girassol 2. No Polo Segismundo, Grêmio 1, Colorado 0. E no Polo Tocantins, galera, nós tivemos Gaviões do Cerrado 2, Santa Mônica também 2. Agora eu vou passar para vocês, galera, aqui a classificação. Nós temos aqui a classificação do grupo A. Em primeiro colocado, o Santa Mônica, 11 pontos. Granada, 11 pontos. Girassol em terceiro, 11 pontos. Segismundo em quarto, com 10 pontos. Colorado em quinto, com 9 pontos. Cocal em sexto, com 9 pontos. Tubalina em sétimo, com 7 pontos. Em oitavo está o Minas Gerais, com 5 pontos. O Glória Independente em nono, com 5 pontos. E o Cruz Azul em 10º lugar, com 3 pontos ganhos. Na chave B, nós temos a equipe do Vasco da Gama em primeiro, disparado com 16 pontos. Em segundo colocado, nós temos o Guarani, galera, com 13 pontos. O Tiberi tem 13 pontos, está em terceiro. Em quarto colocado, o Industrial, 11 pontos. Em quinto, o Gaviões do Cerrado tem 11 pontos. Em sexto, o Arsenal com 8 pontos. Em sétimo, o Benfica com 8 pontos. Em oitavo, o Araguaia com 6 pontos. Em nono, o Tabajaras com 6 pontos. E em décimo, ver aqui que time é esse aqui, galera. É o Nova Aliança. Nova Aliança com 4 pontos. Na classificação geral, galera, nós temos em primeiro colocado o Vasco da Gama com 6 pontos. A equipe do Guarani com 13 pontos em segundo. Tiberi com 13 pontos em terceiro. Em quarto colocado, o Industrial com 11 pontos. O Gaviões do Cerrado, galera, está em quinto colocado com 11 pontos. Santa Mônica, sexto, com 11 pontos. Granada é o sétimo com 11 pontos. O Girassol é o oitavo com 11 pontos. O Segismundo é o nono com 10 pontos. E em décimo colocado nós temos a equipe do Colorado. Em 11º nós temos o Cocal com 9 pontos. 12º o Arsenal com 8 pontos. 13º, galera, nós temos o Benfica com 8 pontos. 14º o Tubalina com 7 pontos ganho. Em 15º o Araguaia com 6 pontos ganho. Em 16º Tabajaras com 6 pontos ganho. 17º o Minas Gerais com 5 pontos ganho. Em 18º o Glória Independente com 5 pontos. Em 19º o Nova Aliança com 4 pontos. E em 20º a equipe do Grêmio com 4 pontos ganho, galera. Galera, agora nós vamos falar sobre a primeira divisão
que teve mais uma rodada ontem, que é a divisão especial. Nós tivemos a segunda rodada, galera. A segunda rodada. Nós tivemos no Ayrton Borges, galera. América 0, Rio Branco 0. No Poliesportivo Dona Zulmira 4, Unisport 0. No Poliesportivo Fluminense, galera, nós tivemos Morumbi 2, Kubanacan também 2. No Poliesportivo Jardim Brasília, Pinheiros 1, Roda Viva 2. No Poliesportivo Patrimônio, Flamengo 1, São Jorge 3. No Poliesportivo Luizotti 2, Aurora 2. Um jogo muito movimentado. Eu estive lá no Poliesportivo Luizotti, assisti de perto um grande jogo. No final do jogo, a equipe do Luizotti conseguiu o empate, conseguindo assim um pontinho de suma importância para a briga do campeonato. Tivemos também no Poliesportivo Santa Luzia a equipe do Floresta ganhando do Juventude pelo placar de 3-1. No Sabiazinho, galera, nós tivemos Voluntário 2, Canaã 0. Então aqui, galera, eu vou passar para vocês agora a classificação do Grupo A, da divisão especial, a primeira divisão do Campeonato Amador da cidade de Uberlândia. Em primeiro colocado, nós temos no Grupo A, Voluntários, com 6 pontos ganho. Granada, com 6 pontos ganho em segundo. São Jorge em terceiro, com 6 pontos. O América está em quarto colocado, com 4 pontos. O Tocantins é o quinto, com 2 pontos. O Rio Branco é o sexto, com 2 pontos. Em sétimo colocado, galera, nós temos o Lagoinha, com 1 ponto. Em oitavo, nós temos o Fluminense com 0 pontos, o Canaã com 0 pontos em nono e o Flamengo em décimo com 0 pontos. Na chave B, galera, nós temos a equipe do Dona Zulmira com 6 pontos ganho. O Roda Viva com 6 pontos ganho é o segundo colocado, perdão. Floresta é o terceiro com 4 pontos ganho. O Unisport é o quarto com 3 pontos ganho. A Aurora é o quinto com 2 pontos ganho. Kubanacan está em sexto com 1 ponto. Em sétimo está o Luizotti com 1 ponto. O Pinheiro está em oitavo com 1 ponto. Em nono, Juventude com 1 ponto. E em décimo colocado, a equipe do Morumbi com apenas 1 ponto ganho. Na classificação geral, galera, nós temos aqui a presença do Dona Zulmira, em primeiro colocado com 6 pontos, com saldo de gol de 8. Também com 6 pontos nós temos Voluntário, mas com saldo de gol 6. Em terceiro nós temos o Granada com 6 pontos também, mas com saldo 3. Em quarto, São Jorge com 6 pontos, com saldo 3 também. E em quinto, o Roda Viva com 6 pontos, com saldo 2. Sexto colocado, nós temos o Floresta com 4 pontos, saldo 2. Em sétimo, o América com 4 pontos, saldo 1. Em oitavo, nós temos o Unisport com 3 pontos ganho. Em nono, o Aurora com 2 pontos. Tocantins é o décimo com 2 pontos. Em 11º, galera, nós temos o Rio Branco com 2 pontos. Em 12º, o Kubanacan com 1 ponto. Em 13º, o Luizotti com 1 ponto. 14º, a equipe do Pinheiro com 1 ponto. 15º, Lagoinha com 1 ponto. 16º, Juventude com 1 ponto. 17º, o Morumbi com 1 ponto. Em 18º, o Fluminense com 0. 19º, Canaã com 0. E em 20º, a equipe do Fluminense amargando a lanterna, tanto na chave que ele está inserido, como na classificação geral. Galera, se vocês não são inscritos, JP TV,
ativa o sininho das notificações, deixa o seu like é importante demais para o crescimento do nosso canal, dá essa força aí pro Jotinha. Compartilha, galera, e comenta, porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião, beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.